Quantas vezes você já fez algo, seja uma decisão, uma escolha sua, uma conquista, e antes mesmo de você comemorar, você já parou e pensou assim: ah, será que eu não tô sendo exagerada? Ou o que que as pessoas vão falar de mim? Será que eu tomei a decisão certa? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu sou a Lara Campanha e eu compartilho sobre autoconhecimento a partir da minha vivência real, desde as minhas reflexões mais profundas. E aqui eu não falo só das coisas boas, eu também comento sobre os meus tropeços e aprendizados dessa jornada. Então, vamos comigo, que hoje eu quero te falar de um mapa. Um mapa porque vai ficar mais fácil para a gente entender e eu vou te contar 6 razões pela qual a gente vive dando desculpa por ter feito alguma coisa. E então fica aqui que eu quero depois saber se alguma dessas razões fez sentido e você reconheceu aí na sua vida, tá? Então eu tô lendo o livro Ouse Crescer, da Tara Mohr, e ela apresenta pra gente, através do estudo dela e da vivência com muitas mulheres que se sentiram paradas em muitos momentos da vida. Ela fala assim que, como um centro de tudo, né, que existe uma dependência nossa de elogio e de crítica, tá? Então ela fala que isso não quer dizer que nós somos fracas, né? Mas ela quis dizer que existem razões para a gente chegar nesse ponto, que são reais, que são profundas e históricas, inclusive, que não é só uma coisa, uma insegurança pessoal, tá? Então, eu vou direto aqui, tá, gente? Então, a primeira razão que ela fala é o foco nos relacionamentos. Tá lá atrás que nós, mulheres, aprendemos já desde cedo a cuidar, a ter esse lado, né, de cuidar, de ver o que que o outro tá precisando, o que que o outro tá sentindo. E isso, né, não é um defeito, é uma coisa muito boa, só que se ela passar de um limite, existe sim um problema. Então a gente acaba sendo sempre a última, né, na nossa lista de prioridades. Então o outro sempre acaba sendo o mais importante, né, o top 1 aí de todas as emergências e a gente acaba ficando em último lugar, tá? Então isso não é bom e é uma das razões pelo qual a gente acaba se questionando, né? E às vezes precisando ser reconhecida por isso, para ser vista através desses atos, né? Através dessa função cuidadora que a gente exerceu. Lembrando que ela só é ruim quando ela passa do limite, tá? A segunda razão que ela apresenta é que a gente também desenvolve uma maior consciência de reações das outras pessoas, ou seja, a gente consegue perceber o tom de voz, o silêncio, expressões, o olhar. Então a gente acaba desenvolvendo isso, que também não é um fator ruim, é algo muito bom. Só que quando a gente exagera, né? Quando isso pesa, a gente acaba se tornando uma pessoa muito boa em ler os outros e fica muito vulnerável, né? À interpretação do que o outro sente sobre você. Então, às vezes um silêncio, você acaba achando que a pessoa tá te rejeitando. Às vezes um olhar, você acha que a pessoa já tá te julgando. Então, não levar isso pro nosso lado pessoal, né? Sim, a gente pode ser atentas, mas não deixar isso. Não, a gente não ser a que capta tudo também, sabe? A razão 3 é o histórico de sobrevivência pela afabilidade. Então, aqui ela trouxe, gente,
sobre agradar, né? Então, ela fala que historicamente nós mulheres sobrevivemos sendo agradáveis, gentis, muito simpáticas, e para ser aceita pelas outras pessoas. Então, ela não inventou, isso é real, né? A gente pode ver que durante séculos aí, uma mulher que era rejeitada por algum grupo social, ela acabava entrando em perigo real. Então, esse padrão, ele meio que foi se repetindo ao longo dos anos, né? Isso virou meio que um instinto e virou aquela voz, ó, cuidado, você não pode ir longe demais, porque senão você vai chamar muita atenção. Você não pode desagradar as pessoas, né? Não pode incomodar. Tem esse ponto aí, isso é muito real, muito real. A razão 4, medo de ataques pessoais. Então, quando uma mulher se posiciona, quando ela aparece, ela tá num momento de destaque, ela ocupa um espaço, os ataques muitas vezes não vêm pelo argumento, pelo que ela tá falando, mas vem pela aparência, pelo tom, pela vida pessoal dela, tá? Então, esse medo aí, ele é muitas vezes irracional, tá? Minto, ele não é irracional, ele tem uma base. Então, a questão é que a gente vai deixando esse medo decidir o espaço que a gente vai ocupar, entende? Então, só reforçando, esse medo não é uma coisa irracional, ele tem uma base, tá? Então, a gente acaba ficando com medo de ser atacada e muitas vezes não toma decisões, não ocupa espaços por isso. A gente pensa antes de não ser atacada. A razão 5 é o foco cultural que a gente tem na aparência. Então, a gente desde pequena, a menina aprende que ser vista é importante, né? Então, a aparência importa, que ela precisa estar sempre bonita, muito arrumada, sempre apresentável, tá? Isso é bom, com certeza, porque nós precisamos sim nos cuidar, mas quando ela passa do limite, ela pode virar uma hipervigilância, né? Então, você acaba não percebendo. E aí, isso não é só fisicamente, você não fica só preocupada com a sua beleza externa. Você acaba se preocupando com tudo. O jeito que você fala, o jeito que você age, o jeito que você se mexe. Então, você acaba ficando muito, muito atenta ao jeito que você age, tá? Porque tá com medo do que os outros vão pensar de você. E por último, mas não menos importante, a razão 6 é o condicionamento da boa menina. E esse aqui, acho que pega a gente, né, de um jeito que... Essa aqui pega a gente de um jeito e eu acredito também que muitas mulheres passaram por isso, né? Então, aquele lugar de que a menina tem que ser bem educada, ela tem que ser quietinha, ela não pode contrariar, ela não pode incomodar, ela tem que falar baixinho, tá? Então, ela tem que ser elogiada desde pequena, de que ela é bonitinha, que ela é isso. Então, o que acontece? Esses elogios, eles acabam virando uma identidade. E você acaba agindo para manter isso, manter esses elogios, tá? E aí mesmo quando você é adulta, você continua sendo assim, só depois que você vai entender que isso custa muito caro, tá? Então, eu já me peguei fazendo isso por muito tempo e falava sim quando queria falar não, ficava quieta quando eu queria falar, segurava o choro quando eu tava quase aos prantos, e isso tudo para não quebrar aquela imagem de que eu tenho que ser uma boa garota, tá? Então, para finalizar, isso eu não trouxe para você se sentir mal, tá? Mas pelo contrário, para entender o porquê que o porquê que isso não te prende, mas pode te libertar, tá? Então, quando você sabe de onde vem esses padrões, essas crenças, essas formas de pensar,
você para de achar que tem alguma coisa errada com você. E isso também fez muito sentido para mim. E com isso você começa a fazer escolhas melhores, tá? E não baseada no que os outros acreditam, mas baseada nas suas próprias escolhas. E esse é um trabalho de autoconhecimento real, exatamente isso que eu faço junto com vocês na minha jornada de autoconhecimento. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu te espero lá até o próximo vídeo.